Calhe a boca e me dê esse dinheiro agora. As palavras de Sara explodiram dentro da sala de estar como se fosse o estrondo de um trovão partindo o céu ao meio. Minha própria filha, aquela menina pequena e frágil que eu segurei em meus braços e ninei por noites inteiras quando ela queimava de febre, estava ali parada, bem na minha frente, com os punhos cerrados de tal forma que os nós dos dedos estavam brancos e o rosto vermelho, pulsando de uma fúria que eu desconhecia. Aquilo não era um pedido de ajuda, não era uma súplica de uma filha para uma mãe. Era uma exigência brutal, uma ordem lançada com tanto desprezo e veneno que eu senti, fisicamente, como se algo tivesse sido arrancado violentamente de dentro do meu peito, deixando um buraco doloroso. Eu estava sentada no meu velho sofá, com as mãos repousadas no colo, tentando parar de tremer, tentando explicar para ela, com toda a calma que me restava, o motivo pelo qual eu não podia simplesmente assinar um cheque e entregar os 10 milhões de reais que meu irmão Inácio tinha me deixado de herança. Eu tentava, desesperadamente, fazer com que ela entendesse que aquele dinheiro não era luxo, representava a minha segurança na velhice, o meu futuro incerto e a minha única paz de espírito. Mas ela não queria saber de ouvir nenhuma razão. Ela só queria gritar e me ferir. Mãe, não me venha com essa história vitimista. Você não precisa desse dinheiro. Você mora sozinha nessa casa velha. Você não gasta com absolutamente nada. O que diabos você vai fazer com 10 milhões de reais na sua idade? As palavras dela me cortaram profundamente, como uma lâmina fria. Na minha idade, ela disse, como se o simples fato de ter 67 anos significasse que a minha vida não importava mais, como se eu já estivesse morta e não tivesse mais o direito de decidir sobre o que era meu, como se meus sonhos e necessidades tivessem prazo de validade vencido. Sara, por favor, se acalma, eu tentei dizer, mas a minha voz saiu fraca, trêmula, quase um sussurro envergonhado. Deixa eu explicar. Não tem nada para explicar. Eu sou sua filha, sua única filha, a pessoa que deveria ser mais importante para você, e eu tenho direito a esse dinheiro. Ela deu um passo ameaçador na minha direção, e por um momento aterrorizante, eu pensei que ela fosse bater na mesa ou até em mim. Você não sabe o que é ter dívidas, mãe. Você vive nessa bolha. Você não sabe o que é viver com a pressão de ter tudo tomado de você, de ter o nome sujo na praça. E enquanto isso, você está aí sentada, acumulando 10 milhões como se fosse uma madame rica e egoísta. Eu permaneci em silêncio, não porque eu quisesse calar, mas porque algo vital dentro de mim se quebrou naquele instante, com um som que só eu ouvi. Eu olhei para a minha filha e não a reconheci. A mulher diante de mim, com os olhos injetados de cobiça, não era a menina que eu criei com tanto amor. Era outra pessoa, alguém desesperada. Alguém que me via apenas como um obstáculo financeiro a ser removido. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. E se não estiver, inscreva-se. Assim você me ajuda a bater a meta de 3.000 pessoas aqui me acompanhando. E desde já eu agradeço muito. Aquele domingo tinha começado como qualquer outro domingo tranquilo da minha vida. Acordei cedo, antes mesmo do sol estar forte. Fiz um café coado bem forte. Abri as cortinas da sala para deixar a luz do sol entrar e aquecer o ambiente. Minha casa é pequena, mas muito arrumada, cada coisa em seu lugar. Tem 3 quartos, uma cozinha que sempre cheira a tempero fresco, alho refogado e café passado, e uma sala onde guardo com carinho as fotos de quando a Sara era pequena e sorria para mim. Moro sozinha desde que meu marido faleceu, há 12 anos, deixando um vazio imenso. No começo foi muito difícil. A solidão doía, mas depois aprendi a gostar do silêncio, a encontrar paz na minha própria companhia. A Sara vinha me visitar aos domingos, embora nem sempre fosse sagrado. Às vezes passavam 2 ou 3 semanas sem ela aparecer, e quando vinha, estava sempre com pressa, olhando para o relógio. Oi, mãe, só passei para dar um oi. Ela sentava por 10 minutos, checava o celular sem olhar na minha cara e ia embora. Eu nunca reclamei, nunca cobrei. Entendia que ela tinha a vida dela, o trabalho dela, as coisas dela. Mas aquele domingo foi diferente. Quando a campainha tocou às 11 da manhã, eu soube imediatamente que algo estava errado. A Sara nunca chegava tão cedo. Abri a porta e lá estava ela,
vestindo uma calça jeans escura e uma blusa branca, com o cabelo preso em um rabo de cavalo tenso. Ela estava com aquele sorriso falso que usava quando queria alguma coisa, um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, mãezinha. Como você está? Ela me beijou no rosto friamente e entrou sem esperar pela resposta. Fiz um frango ensopado com quiabo, eu disse enquanto fechava a porta, tentando ser gentil, tentando ignorar o nó no estômago. Você já almoçou? Não estou com fome, mãe. Preciso conversar com você. Ela sentou no sofá e deu tapinhas na almofada ao lado dela. Vem sentar. Eu me sentei devagar, com um pressentimento ruim. Eu sabia sobre o que ela queria falar. Desde que recebi a ligação do advogado do Inácio, 3 semanas atrás, eu sabia que a Sara viria atrás disso. Meu irmão tinha morrido no Mato Grosso, sozinho no alojamento dele. Teve um infarto fulminante aos 72 anos. Me disseram que ele não sofreu, que ele simplesmente se foi e deixou tudo o que tinha para mim. 10 milhões de reais. O dinheiro que ele economizou trabalhando pesado em obras e garimpo por 40 anos. Dinheiro que ele nunca gastou com férias, com luxos, com nada. O Inácio vivia com o mínimo necessário. Ele sempre dizia que preferia ter segurança do que prazeres passageiros. Mãe, eu sei que você recebeu a herança do tio Inácio. A Sara disse com a voz mansa, mansa até demais, calculada. E eu quero que você saiba que estou muito feliz por você. Sério, você merece. Eu balancei a cabeça, mas não disse nada. Fiquei esperando o bote. O problema é que... Bom, mãe, você sabe, eu tenho tido problemas financeiros, problemas sérios. Tenho dívidas com o banco, com cartões de crédito e estou no meu limite. Os juros viraram uma bola de neve. Se eu não pagar logo, vão tomar a minha casa, vão leiloar tudo. Ela chegou mais perto e pegou a minha mão. Um toque que parecia gelado. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me dê uma parte desse dinheiro. Não tudo. Só o suficiente para eu sair dessa, para eu limpar meu nome. Senti um bolo na garganta, não porque eu não quisesse ajudá-la, mas porque algo no tom dela me dizia que aquilo não era um pedido. Era o começo de algo muito maior, de uma exploração sem fim. Sara, eu entendo que você está passando por um momento difícil. Eu disse devagar, escolhendo as palavras. Mas esse dinheiro é tudo o que eu tenho. É a minha segurança. Na minha idade, eu não posso mais trabalhar. Não tenho como recuperar o que eu gastar. E eu também não sei por quanto tempo mais eu vou viver, se vou precisar de cuidadores, de remédios caros. A Sara soltou a minha mão bruscamente e se afastou, como se meu toque a queimasse. Sério, mãe? Você está me dizendo que prefere morrer com 10 milhões no banco do que ajudar a sua própria filha? Eu não estou dizendo isso, Sara. Só estou dizendo que preciso pensar sobre isso, que preciso ver como fazer, preciso me organizar. Pensar em quê, mãe? O que tem para pensar? Eu sou sua filha, seu sangue, e estou aqui pedindo socorro, e você me diz que tem que pensar? A voz dela começou a se elevar, estridente. Sabe de uma coisa? Eu sempre soube que você era egoísta, mas nunca pensei que você chegaria a esse ponto. Eu congelei. Egoísta. Aquela palavra entrou em mim como um prego enferrujado. Sara, por favor, não fale assim. Não falar como? E como você quer que eu fale, mãe? Eu estou desesperada e você está aí, calma, com 10 milhões que nem precisa. Ela levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala pequena. Você não entende nada. Vive no seu mundinho, nessa casinha, sem nenhuma preocupação. Mas eu tenho uma vida real, tenho despesas reais, tenho problemas reais. Eu também tive problemas, Sara, eu disse. E a minha voz saiu mais firme do que eu esperava, impulsionada pela injustiça. Eu também lutei. E eu nunca gritei com ninguém por dinheiro, nunca exigi nada de ninguém. Esse foi o erro. Porque naquele momento, a Sara se virou e olhou para mim com uma fúria que eu nunca tinha visto nela antes. Uma fúria assassina. Cala a boca e me dá esse dinheiro agora! Ela gritou, e o som preencheu a casa inteira, fazendo as paredes tremerem. Não me venha com sermões, não me fale da sua luta. Você não sabe nada sobre viver no mundo de hoje. Me dá esse maldito dinheiro antes que seja tarde demais. Eu fiquei ali sentada, olhando para ela, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. A minha filha, a menina que eu criei com todo amor, com sacrifício, com tudo o que eu tinha, estava gritando comigo.
Estava me tratando como se eu fosse a inimiga mortal dela. E naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, com as costas apoiadas na cabeceira, olhando fixamente para o teto escuro. As palavras da Sara continuavam ecoando na minha cabeça. Cala a boca e me dá esse dinheiro agora. Repetidamente, como um disco arranhado. Toda vez que eu fechava os olhos, eu a via ali na minha frente, com aquela raiva distorcida no rosto, como se eu fosse a pior pessoa do mundo por não entregar a única coisa que me restava. Levantei quando o relógio marcou 5 da manhã. Não adiantava tentar dormir. Fui para a cozinha, coloquei água para ferver e fiz café. O mesmo ritual de sempre. Abrir o armário, pegar a caneca branca com flores azuis que meu marido me deu há 20 anos, colocar 2 colheres de pó de café e esperar coar. A casa estava em silêncio, um silêncio que costumava me trazer paz, mas que agora me fazia sentir mais sozinha do que nunca. Um silêncio pesado. Olhei pela janela da cozinha. O sol estava apenas começando a nascer, tingindo o céu de laranja. As ruas estavam vazias. Tudo parecia normal, mas nada estava normal depois do que tinha acontecido. A Sara tinha ido embora batendo a porta com tanta força que fez os quadros na parede tremerem e ficarem tortos. Ela não disse adeus, não olhou para mim. Apenas pegou a bolsa e saiu como uma tempestade destrutiva. Eu tinha ficado no sofá, tremendo, sem saber o que fazer, sem saber se chorava ou se apenas aceitava que algo tinha se quebrado para sempre. Tomei um gole de café e senti o calor descer pela minha garganta, tentando aquecer o frio que eu sentia por dentro. Eu precisava pensar. Precisava entender como tínhamos chegado a esse ponto. Por que a Sara nem sempre foi assim? Ou talvez fosse. Talvez eu apenas não quisesse enxergar. Minha vida não foi glamurosa. Não viajei o mundo, nem tive luxos. Depois que meu marido morreu, aprendi a viver com pouco. Com a minha aposentadoria e as economias que tínhamos, eu consegui me virar. Pagava minhas contas de luz, de água, comprava minha comida, mantinha a casa limpa. Não precisava de mais nada. Ou, assim eu pensava, a Sara cresceu nesta casa, a mesma casa onde agora moro sozinha. Quando ela era criança, corria por estes corredores, brincava no pequeno quintal cimentado que temos, sentava nesta mesma cozinha fazendo a lição de casa enquanto eu fazia o jantar. Era uma menina doce, obediente e carinhosa. Mas algo mudou quando ela cresceu. Talvez tenha sido depois que o pai morreu. Talvez tenha sido quando se casou e se divorciou 2 anos depois. Ou talvez tenha sido quando perdeu o emprego e teve que começar do zero. Eu não sei. O que eu sei é que a Sara que veio à minha casa ontem não é a mesma que eu criei. Sentei à mesa da cozinha e abri a gaveta onde guardo papéis importantes. Tirei o envelope pardo que o advogado do Inácio tinha me dado. Dentro estavam todos os documentos da herança, a carta que meu irmão escreveu antes de morrer, o extrato bancário. Os números, 10 milhões de reais, uma quantia que eu ainda não consigo processar totalmente. Li a carta do Inácio pela 5ª vez. A letra dele estava trêmula, quase ilegível em algumas partes, escrita por uma mão cansada de tanto trabalho. Fátima, minha querida irmã, se você está lendo isso, significa que eu já me fui. Quero que saiba que tudo o que tenho é seu. Não tenho mais ninguém. Você é a única coisa que me restou da nossa família. Use este dinheiro como quiser. Viva em paz. Viva feliz. Não dê a ninguém que não te valorize. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Com amor, Inácio. Fechei os olhos e senti as lágrimas correrem pelo meu rosto. O Inácio sempre foi sábio, mesmo com sua simplicidade. Ele sempre soube ver as coisas que eu não queria ver. E naquela carta, ele estava me avisando. Estava me dizendo para proteger o que era meu, para não me deixar ser manipulada por ninguém. Coloquei a carta de volta no envelope e guardei na gaveta. Terminei meu café e levantei. Eu tinha que fazer algo. Não podia simplesmente ficar aqui sentada esperando a Sara voltar e gritar comigo de novo. Eu tinha que assumir o controle da minha vida. Passei o resto da manhã limpando a casa. Varri o chão da sala, tirei o pó dos móveis, lavei a louça que a Sara nem tinha tocado no dia anterior. Cada movimento era mecânico, automático, mas me ajudava a não pensar, a não sentir aquele nó no peito que não ia embora. Quando terminei, sentei no sofá e olhei as fotos que tenho na estante. A Sara bebê em meus braços. A Sara na primeira comunhão, com um vestido branco e um sorriso enorme.
A Sara no dia do casamento, radiante, feliz, e eu ao lado dela, orgulhosa, sempre acreditando que ela era a melhor filha do mundo. Mas as fotos mentem. Ou talvez não. Talvez aquela menina existisse mesmo e, em algum momento, ela se perdeu no caminho. O telefone tocou às 11 da manhã. Olhei para a tela. Era a Sara. Meu primeiro instinto foi não atender. Mas algo dentro de mim ainda tinha esperança. Esperança de que ela tivesse ligado para pedir desculpas, para dizer que estava errada, para ser minha filha de novo. Atendi. Mãe? A voz dela parecia diferente, mais calma, quase doce. Sim, Sara. O que foi? Mãe, eu sei que as coisas saíram do controle ontem. E sinto muito mesmo. Eu não deveria ter gritado com você daquele jeito, mas estou tão desesperada, mãe. Tão cansada. E quando você me disse que não podia me ajudar, senti como se tudo estivesse desmoronando. Fechei os olhos. Lá estava, o tom de vítima. O mesmo tom que ela usava quando era adolescente e queria que eu a perdoasse por algo que tinha feito de errado. Sara, eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas isso não te dá o direito de falar comigo daquele jeito. Eu sou sua mãe e mereço respeito. Eu sei, mãe. Eu sei e te respeito. É só que... Bem, você não sabe como é estar na minha pele. Ter dívidas que crescem a cada dia, ter pessoas te ligando o tempo todo exigindo dinheiro, cobradores na porta. É horrível, mãe. É como viver em um pesadelo. Suspirei. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, resolver os problemas dela como sempre fiz. Mas outra parte de mim, a parte que o Inácio acordou com sua carta, me disse para parar, para não cair nessa de novo. Sara, eu não posso resolver todos os seus problemas. Você é adulta. Tem que encontrar uma saída sozinha. Houve um longo silêncio. Muito longo. É só isso que você vai me dizer, mãe? Que eu devo me virar sozinha? A voz dela começou a mudar. A doçura estava desaparecendo, dando lugar ao gelo. Tenho uma mãe com 10 milhões e você me diz para me virar sozinha? Inacreditável. Sara, por favor. Não, mãe. Eu entendi perfeitamente. Você prefere manter esse dinheiro guardado, sem fazer nada com ele, do que ajudar a sua própria filha. Tudo bem. Perfeito. Agora eu sei quem você realmente é. E ela desligou na minha cara. Fiquei com o telefone na mão, olhando para a tela escura. Senti algo quebrar dentro de mim. Algo que eu não seria capaz de consertar nunca mais. Os dias seguintes foram estranhos. A Sara não ligou de novo. Não veio visitar. Era como se tivesse desaparecido da minha vida. A princípio, senti alívio pelo silêncio, mas depois veio a culpa. Aquela culpa maldita que as mães sempre carregam. A culpa de me perguntar se eu tinha feito a coisa certa, se deveria ter dado o dinheiro a ela, se fui egoísta por querer ficar com ele. Eu levantava todas as manhãs com as mesmas rotinas, fazia café, abria as cortinas, limpava a casa. Mas tudo parecia vazio, como se eu estivesse vivendo no piloto automático, como se minha vida não tivesse mais sentido. Uma tarde, eu estava regando as plantas no quintal quando ouvi alguém bater na porta. Meu coração pulou. Pensei que fosse a Sara, que ela tivesse voltado, que tudo ficaria bem. Mas não era ela. Era a Margarida, minha vizinha de toda a vida. A dona Margarida tem 63 anos, cabelo grisalho curto e um sorriso que sempre me faz sentir melhor. Moramos no mesmo quarteirão há mais de 30 anos. Passamos por tudo juntas. Divórcios, mortes, doenças. Ela é mais que uma vizinha. É minha amiga, minha irmã de alma. Fátima, você está bem? Ela perguntou com aquele olhar que vê além das palavras, apoiada no portão. Não te vejo há dias e você parece abatida. Olhei para ela e senti as lágrimas começarem a brotar. Não queria chorar, não queria ser fraca, mas com a Margarida eu não conseguia fingir. Entra, Margarida. Preciso conversar com alguém. A Margarida entrou em casa e sentou comigo na mesa da cozinha. Fiz café fresco para ela e sentei na frente dela. Não sabia por onde começar. Não sabia como explicar o que estava acontecendo sem parecer uma mãe egoísta que nega tudo à filha. Me conte, Fátima. O que aconteceu? A Margarida colocou a mão sobre a minha. O toque dela era quente, reconfortante, o oposto completo da frieza que senti com a Sara. Respirei fundo e comecei a falar. Contei tudo a ela, desde a ligação do advogado do Inácio até o último domingo,
quando a Sara gritou comigo na sala. Contei sobre os 10 milhões, sobre a pressão, sobre as palavras ofensivas, sobre a porta batida, sobre a ligação em que a Sara me culpou por ser egoísta. A Margarida ouviu sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando, com os olhos fixos nos meus, absorvendo cada palavra. Quando terminei de falar, percebi que estava chorando. As lágrimas caíam incontrolavelmente e eu não conseguia pará-las. Ah, Fátima, disse a Margarida suavemente, apertando minha mão. Isso não é sua culpa. Você sabe disso, não é? Não sei, Margarida. Às vezes acho que sou egoísta, que deveria ajudá-la. Ela é minha filha. Que mãe não ajuda a filha quando ela precisa? Uma mãe que se respeita. A Margarida respondeu firmemente, olhando no fundo dos meus olhos. Fátima, me escute. Esse dinheiro é seu. Seu irmão deixou para você, não para a Sara, para você. E ele fez isso porque te amava, porque confiava em você, porque sabia que você precisaria na sua velhice. Mas a Sara tem dívidas, ela tem problemas, e estou aqui sentada em cima de 10 milhões que nem sei o que fazer com eles. E o que ela fez para ter essas dívidas, Fátima? Ela te contou? A Margarida olhou para mim com aquela expressão que ela tem quando sabe algo que eu não quero admitir. Porque eu vi a Sara. Eu a vi chegando de táxi e de Uber, cheia de sacolas, comprando roupas novas, saindo para restaurantes caros. Ela não parece uma pessoa que está arruinada, vivendo na miséria. Fiquei em silêncio porque a Margarida tinha razão. A Sara sempre reclamava de não ter dinheiro, mas a vida dela não parecia a de alguém em crise. Ela sempre usava roupas de marca, sempre tinha o telefone mais novo, sempre falava sobre lugares chiques que tinha ido. Fátima, tem algo que você precisa entender. Você não é responsável pelos problemas da Sara. Ela é adulta, tem mais de 40 anos. Se ela tem dívidas, é porque tomou decisões que a levaram até lá. E isso não é sua culpa. Mas ela é minha filha, Margarida. Sim, e justamente por isso você não deve deixar que ela te manipule. A Margarida apertou minha mão com mais força. Porque é isso que ela está fazendo, Fátima. Ela está te manipulando. Ela está usando seu amor materno contra você, e você está deixando. As palavras dela me machucaram, não porque fossem cruéis, mas porque eram verdadeiras. Uma verdade que eu estava evitando desde domingo. O que devo fazer, Margarida? Eu simplesmente não sei mais. Sinto que se der o dinheiro a ela, ficarei sem nada. Mas se não der, perderei minha filha. Fátima, se sua filha só te quer pelo dinheiro, então você já a perdeu. E essa é a parte mais dolorosa, mas é a realidade. A Margarida levantou e foi até o filtro de barro. Pegou um copo de água e me serviu. Beba e me escute. Você tem que se proteger. Você tem que garantir que esse dinheiro esteja seguro. Porque se a Sara estiver tão desesperada quanto parece, ela não vai parar até conseguir o que quer. Você acha que ela faria algo ruim? A Margarida não respondeu imediatamente. Sentou de novo e me olhou bem nos olhos. Séria. Acho que o desespero faz as pessoas fazerem coisas que nunca pensaram que fariam. E acho que você precisa estar preparada. Aquela conversa com a Margarida me deixou pensando por dias. Comecei a ver as coisas de forma diferente. Comecei a lembrar de situações que tinha ignorado anteriormente. Como a vez que a Sara me pediu 5 mil reais emprestados para pagar uma suposta emergência médica. Ela nunca me pagou de volta. Nunca mencionou isso de novo. Ou quando pediu meu cartão de crédito emprestado porque o dela estava bloqueado, fez compras de mais de 2 mil reais e levou meses para me pagar. Ela sempre encontrava uma desculpa, sempre me fazia sentir culpada por pedir meu dinheiro de volta, e eu sempre acabava perdoando, porque ela era minha filha, porque achava que era isso que as mães faziam. Mas agora, com 10 milhões em jogo, as coisas eram diferentes e eu sabia. Decidi seguir o conselho da Margarida. Precisava me proteger. Precisava garantir que aquele dinheiro estivesse seguro. Então, marquei uma consulta com um advogado. Não o mesmo que cuidou da herança do Inácio. Aquele era do Mato Grosso e era complicado. Procurei um aqui na cidade, alguém que pudesse me orientar sobre o que fazer. O nome do advogado era Dr. Estevão. Ele tinha um pequeno escritório no centro, em um prédio antigo, mas bem conservado. Quando entrei, ele me cumprimentou com um sorriso gentil. Era um homem de 50 e poucos anos, com óculos e um comportamento calmo que me fez sentir segura.
Dona Fátima, por favor, sente-se. Como posso ajudá-la? Expliquei a situação. Contei a ele sobre o Inácio, a herança, a Sara, tudo. O Dr. Estevão ouviu atentamente, tomando notas em um bloco jurídico. Entendo, disse ele quando terminei. E a senhora quer garantir que esse dinheiro esteja protegido, correto? Sim. Não quero que ninguém possa tirá-lo de mim, nem mesmo minha filha. O Dr. Estevão assentiu, sério. Bem, Dona Fátima, a primeira coisa que a senhora precisa saber é que este dinheiro é legalmente seu. Seu irmão o deixou para a senhora em testamento. Ninguém pode tirá-lo sem o seu consentimento. Mas entendo sua preocupação. Às vezes a pressão familiar pode ser muito forte. Exatamente. Sinto que se não fizer nada, a Sara não vai parar. E tenho medo de que ela me force a fazer algo de que me arrependerei depois. Então, o que recomendo é que abramos uma conta especial. Uma conta que esteja apenas em seu nome, blindada, sem beneficiários, sem acesso para mais ninguém. Também podemos redigir um testamento onde a senhora especifique claramente o que deseja que aconteça com esse dinheiro quando não estiver mais aqui. Dessa forma, se algo acontecer com a senhora, ninguém poderá dizer que não estava claro. Senti um alívio imenso. Finalmente, alguém estava me dando respostas concretas, soluções reais. E se ela tentar me processar ou algo assim? Perguntei, com medo na voz. Ela não tem base legal para processar a senhora, Dona Fátima. O dinheiro é seu e ponto final. Mas ela pode tentar causar problemas de outras maneiras. É por isso que é importante que a senhora esteja preparada. Tenha tudo documentado. Saiba exatamente o que tem e onde está. Saí do escritório do Dr. Estevão me sentindo mais forte, com um plano, com algo concreto para fazer. Eu não estava mais sozinha nisso. Eu não estava mais perdida. Nos dias seguintes, segui cada um dos passos que o Dr. Estevão me indicou com a precisão de quem segue um mapa para sobreviver a uma tempestade. Fui a um banco diferente, um que a Sara não conhecia, e abri uma conta nova, blindada, onde ninguém além de mim teria acesso. Quando a gerente confirmou a transferência do dinheiro da herança, senti um misto de alívio e peso. Alívio, porque estava seguro. Peso, porque aquele ato selava definitivamente a desconfiança que agora existia entre mim e minha própria filha. Troquei todas as minhas senhas, desde o e-mail até o cartão do banco, escolhendo códigos que não tivessem nada a ver com datas de aniversário ou nomes de família, nada que a Sara pudesse adivinhar. Aluguei um cofre no banco para guardar os documentos originais, a carta do Inácio e o Novo Testamento que o Dr. Estevão redigiu para mim. Cada passo que eu dava me fazia sentir mais segura, mais no controle da minha própria vida, como se eu estivesse construindo uma fortaleza tijolo por tijolo. Mas, ao mesmo tempo, cada decisão me fazia sentir mais sozinha, mais isolada, porque cada medida de segurança era um muro que eu levantava entre mim e a Sara. E mesmo sabendo, lá no fundo da minha alma, que era a coisa certa a fazer, doía. Doía como nada que eu já tivesse sentido antes. Uma dor surda e constante que não passava nem quando eu dormia. Uma noite, eu estava sentada na sala, assistindo à televisão sem prestar atenção em nada, com a mente vagando por memórias antigas, quando o telefone tocou. O som rasgou o silêncio da casa e me fez pular. Olhei para o visor e vi um número que eu não reconhecia. Um número fixo, comercial. Hesitei antes de atender, com a mão pairando sobre o aparelho, mas algo, talvez um instinto de sobrevivência, me disse que eu deveria atender. Alô? Dona Fátima? Era a voz de uma mulher, formal, fria, profissional, sem nenhum traço de calor humano. Sim, é ela. Quem fala? Meu nome é Doutora Vitória. Sou advogada e represento sua filha, Sara. Estou ligando porque ela quer chegar a um acordo com a senhora a respeito da herança do seu irmão. Senti o chão se abrir sob os meus pés, como se um buraco negro tivesse surgido no meio da minha sala. A Sara tinha contratado uma advogada. Aquilo não era mais apenas uma briga de família, não era mais uma desavença entre mãe e filha que poderia ser resolvida com uma conversa e um abraço. Era algo muito mais sério. Era uma guerra declarada. Um acordo? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Isso mesmo. A Sara sente que tem direito a uma parte dessa herança, e antes de seguir pelos meios legais,
Antes de abrir um processo formal, ela quer dar à senhora a oportunidade de resolver isso amigavelmente. Amigavelmente. A palavra soou como uma piada cruel vinda daquela voz metálica. Esse dinheiro é meu, eu disse. E a minha voz saiu mais forte do que eu esperava, impulsionada pela indignação. Meu irmão deixou para mim. Legalmente, não tem nada para negociar, não tem acordo nenhum para ser feito. Eu entendo sua posição, dona Fátima, mas minha cliente está disposta a chegar a um acordo razoável para evitar o desgaste de um tribunal. Se a senhora aceitar dar 50% da herança a ela, ela não entrará com ação judicial. 50%. 5 milhões de reais. A Sara queria 5 milhões e estava me ameaçando com um processo se eu não desse. Ela queria metade de tudo o que o Inácio tinha levado uma vida inteira de sacrifício para juntar. Não, eu disse, sentindo a raiva subir pela minha garganta como bile. Eu não vou fazer isso. Esse dinheiro é meu. E se ela quiser me processar, que processe, mas eu não vou ceder a essa chantagem. Houve um silêncio do outro lado, um silêncio calculado. Muito bem, dona Fátima. Vou passar sua resposta para minha cliente. Tenha uma boa noite. Ela desligou e o som de linha cortada ecoou no meu ouvido como um tiro. Fiquei ali, parada, tremendo não de medo, mas de uma mistura avassaladora de raiva, dor e incredulidade. Minha própria filha estava me ameaçando. Minha própria filha tinha contratado uma estranha para me ligar e tentar tomar o que era meu. E naquele momento, eu soube que algo tinha mudado para sempre, que a inocência tinha morrido e que não tinha mais volta. Depois de desligar, fiquei sentada no sofá sem me mexer, paralisada pelo choque. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente e meu coração batia tão forte que eu ouvia o sangue pulsando nos meus ouvidos. Liguei para a Margarida, eu precisava falar com alguém, precisava ouvir uma voz amiga antes de enlouquecer. Fátima, o que aconteceu? Você parece transtornada. A voz da Margarida veio cheia de preocupação. Margarida, a Sara contratou uma advogada. Acabaram de me ligar. Ela quer que eu dê metade da herança ou vai me processar. Ouvi a Margarida respirar fundo do outro lado da linha. Meu Deus, Fátima, isso fugiu completamente de controle. Eu não sei o que fazer, Margarida. Não sei se devia dar alguma coisa só para ela me deixar em paz, só para acabar com esse pesadelo. Estou cansada. Estou tão cansada de tudo isso. Não, Fátima. Não dê nada para ela. Se você der algo agora, ela vai voltar querendo mais. Ela sempre vai voltar. Chantagistas nunca param no primeiro pagamento. Você tem que se manter firme. Já falou com o seu advogado? Não. Acabei de desligar com a advogada dela. Liga para ele agora, agora mesmo. Não espera nem mais um minuto. E Fátima, escuta, você não está sozinha nessa. Eu estou com você, não importa o que aconteça. As palavras dela me deram um pouco de força, um ponto de apoio no meio do caos. Achei o cartão do Dr. Estevão e liguei para o celular dele, mesmo já sendo 8 da noite. Ele atendeu no terceiro toque. Dona Fátima, aconteceu alguma coisa? Contei o que tinha acabado de acontecer. A ligação, a ameaça, a exigência absurda dos 50%. O Dr. Estevão ouviu em silêncio absoluto até eu terminar. Dona Fátima, respire. Isso é comum em casos assim. É uma tática de pressão, um blefe. Eles querem te assustar para você ceder, mas legalmente eles não têm nada. No Brasil, não existe herança de pessoa viva. Sua filha não tem direito a nenhum centavo dessa herança enquanto a senhora estiver viva. Isso é uma tentativa de extorsão. Se ela decidir processar, vai perder. E provavelmente vai custar muito dinheiro para ela em honorários e custas processuais. Então, o que eu faço? Perguntei, sentindo um pouco do peso sair dos meus ombros. Nada. Absolutamente nada. Não responda a ela. Não fale com ela. Não dê explicações. Eu vou enviar uma notificação extrajudicial para essa advogada amanhã mesmo, deixando claro que a senhora é representada por mim e que qualquer comunicação deve passar exclusivamente pelo meu escritório. Enquanto isso, a senhora segue sua vida. Não deixa isso te destruir. Não deixa o medo vencer. Desliguei me sentindo um pouco melhor, mas só um pouco, porque mesmo que o Dr. Estevão estivesse certo, mesmo que a lei estivesse do meu lado, nada mudava o fato doloroso de que a minha filha estava me atacando, que a menina que eu criei com tanto amor agora me via como uma inimiga a ser abatida.
Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. A Sara, vendo que a tática da advogada não tinha funcionado imediatamente, começou a me ligar constantemente, a qualquer hora do dia ou da noite. De manhã, enquanto eu tomava café, de tarde, enquanto eu tentava ler, de noite, quando eu tentava dormir. Ela deixava mensagens longas na caixa postal, umas chorando, implorando: "Mãe, por favor, vamos conversar. Não quero que a gente vá parar no tribunal. Só me dá o que é meu e vai ficar tudo bem, eu prometo." Outras gritando, cheias de ódio: "Mãe, não acredito que você está fazendo isso comigo. Depois de tudo o que eu fiz por você, isso é culpa sua. Tudo o que está acontecendo é culpa sua." Parei de atender o telefone fixo e deixei o celular no silencioso, seguindo o conselho do Dr. Estevão. Mas cada notificação, cada luz piscando no aparelho era como um soco no estômago, como uma ferida que não parava de sangrar. Ela também começou a mandar mensagens de texto pelo WhatsApp, centenas delas, umas implorando, outras ameaçando. "Mãe, se você não me der esse dinheiro, vai se arrepender. Vou contar para todo mundo o que você fez. Vou contar a verdade inteira. Você é uma mãe ruim. Sempre foi. E agora todos vão saber quem você realmente é." Li as mensagens com as mãos trêmulas e me perguntei se ela realmente me conhecia, se realmente acreditava nas coisas monstruosas que dizia, ou se estava tão desesperada que não se importava mais em me machucar, desde que conseguisse o dinheiro. Certa tarde, o céu estava cinza e ameaçava chover quando alguém bateu na porta com força. Não foi uma batida educada, foi uma pancada. Olhei pelo olho mágico antes de abrir. Era a Sara. Ela estava vestindo jeans e uma jaqueta preta de couro sintético, com o cabelo solto e desgrenhado. Parecia cansada, com olheiras profundas e os olhos inchados, como se não dormisse há dias. Fiquei do outro lado da porta, sem abrir, com o coração disparado. Eu não queria encarar ela depois de tudo o que tinha acontecido. Tinha medo do que ela pudesse fazer ou dizer. "Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, abre. Preciso conversar com você." A voz dela parecia suave, quase quebrada, uma mudança drástica em relação às mensagens de texto. Não respondi. "Mãe, por favor, só 5 minutos. Eu te imploro, só me ouve." Algo dentro de mim se moveu. Era minha filha. Estava ali, do outro lado da madeira, implorando. E eu, como sempre, com aquele coração de mãe que perdoa fácil demais, quis acreditar que dessa vez era diferente, que dessa vez ela estava arrependida de verdade. Destranquei a porta e abri devagar. A Sara me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Obrigada, mãe. Obrigada por abrir." 5 minutos, Sara, só 5 minutos." Ela entrou e sentou no sofá, no mesmo lugar de sempre. Fiquei de pé perto da porta, pronta para sair ou para pedir ajuda se as coisas ficassem feias. "Mãe, eu sei que as coisas fugiram do controle. Sei que disse coisas horríveis e sinto muito. Eu sinto de verdade." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, num gesto infantil. "É que eu estou desesperada, mãe. Tenho dívidas de quase 500 mil reais. O banco está ameaçando tomar a minha casa, meu carro. Não tenho emprego. Não tenho ninguém para me ajudar e você é a única que eu tenho." Sentei na poltrona na frente dela, mantendo uma distância segura. Olhei para ela sem dizer nada, esperando, tentando ler a verdade nos olhos dela. "Eu sei que o dinheiro é seu. Sei que o tio Inácio deixou para você. Mas, mãe, você não precisa dele. Você vive bem com a sua aposentadoria, tem esta casa quitada, já tem a vida resolvida. Eu, por outro lado, estou prestes a perder tudo, a ir para a rua. Você não pode me ajudar, nem que seja um pouquinho, só para eu não perder meu teto?" "Sara, como você se meteu em 500 mil reais de dívida?" perguntei, e minha voz saiu mais dura e fria do que eu esperava. Ela olhou para baixo, evitando meus olhos. "Coisas, gastos. A vida é cara, mãe. Você não entende porque não vive no meu mundo." "Que gastos, Sara? Roupas de grife, restaurantes caros, viagens internacionais?" "Não foi só isso. Também tive emergências, coisas que tive que pagar. Não foi tudo só por diversão. Pare de me julgar. E por que você não me pediu ajuda antes? Por que esperou a dívida chegar a 500 mil? Por que esperou até agora?" "Porque antes você não tinha dinheiro, mãe. O que você ia fazer com sua aposentadoria? Mas agora você tem. Agora tem 10 milhões e eu não entendo por que você não quer dividir nem um pouco comigo, nem uma migalha."
Lá estava de novo. Aquele tom, aquele jeito de me fazer sentir culpada, de inverter os papéis e me fazer acreditar que eu era a vilã mesquinha por não dar o que ela pedia. Sara, esse dinheiro é a minha segurança. É a única coisa que eu tenho para a minha velhice, para emergências médicas, para eu poder viver tranquila sem depender de ninguém, sem ser um fardo. Mas eu sou sua filha, mãe. As famílias devem se ajudar. Você deveria querer me ajudar. É sua obrigação. Eu te ajudei a vida inteira, Sara. Te dei educação em boas escolas, te dei um lar, te dei comida, te dei amor, paguei cursos. E quer saber? Você nunca me agradeceu por isso. Nunca era suficiente. E agora você vem aqui exigir 5 milhões de reais, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse um direito seu. A Sara levantou do sofá num pulo. A suavidade e as lágrimas no rosto dela sumiram instantaneamente, substituídas por uma máscara de ódio. Sabe de uma coisa, mãe? Você tem razão. Nada nunca foi suficiente porque você nunca foi uma boa mãe. Você sempre se preocupou mais com a sua vida medíocre, com as suas coisinhas, do que comigo. O papai era quem me criava. Ele que me entendia. Você estava lá só de enfeite. Aquelas palavras me perfuraram como facas quentes. Isso não é verdade, Sara. E você sabe disso. Eu estava lá todos os dias. Sério? Então me diz, mãe, onde você estava quando eu precisei? Quando me divorciei? Quando perdi o emprego? Você estava aqui, na sua casinha aconchegante, vivendo sua vida sossegada enquanto eu sofria sozinha. Eu sempre estive disponível para você, Sara. Sempre. Mas você nunca quis minha ajuda, nunca quis meus conselhos. Você só queria o meu dinheiro, porque é a única coisa que importa para você. Mãe, dinheiro é a única coisa que resolve problemas neste mundo, e você tem, e não quer me dar por capricho. Não é que eu não queira, é que eu não posso. Não posso te dar algo que vai me deixar sem nada. Não posso sacrificar o meu futuro pelos seus erros irresponsáveis. A Sara me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes, um olhar de quem não tem nada a perder. Sabe de uma coisa, mãe? Eu tentei fazer do jeito bom. Tentei conversar, tentei ser razoável, mas vejo que é inútil com você. Então, vamos fazer do jeito difícil. O que isso significa? Significa que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tirar esse dinheiro de você. Vou te processar até o último centavo. Vou falar coisas sobre você para todo mundo. Vou garantir que todos saibam que tipo de mãe horrível você é. E no fim, você vai ficar sozinha, completamente sozinha e odiada por todos. Ela se virou e marchou para a porta. Antes de sair, olhou uma última vez para mim, com um sorriso cruel nos lábios. A culpa é sua, mãe. Tudo o que acontecer de agora em diante é culpa sua. E saiu, batendo a porta com estrondo, me deixando ali no meio da sala, tremendo e chorando sem parar, com o eco das ameaças dela preenchendo o silêncio da casa. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei encarando o teto escuro, pensando em tudo o que ela disse, repassando cada insulto, me perguntando se ela tinha razão, se eu realmente fui uma mãe ruim, se era tudo culpa minha. A dúvida é o veneno mais cruel. Mas aí lembrei das palavras do Inácio na carta. Não dê para ninguém que não te dê valor. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Entendi que meu irmão sabia. Ele sabia que isso ia acontecer. Sabia que a Sara viria atrás do dinheiro como um tubarão. Sabia que eu ia precisar de força para resistir. E decidi ali, na escuridão do meu quarto, que não ia ceder. Não ia deixar ela me destruir. Ia lutar pelo que era meu e pela minha dignidade, mesmo que isso significasse perder minha filha para sempre. Os dias se transformaram em semanas, e essas semanas se arrastaram como se fossem anos dentro de um inferno silencioso e sufocante. A Sara não estava brincando quando fez aquelas ameaças na minha sala. Ela cumpriu cada palavra com uma determinação assustadora. Não apenas deu entrada no processo judicial, como iniciou uma campanha de difamação cruel, ligando para parentes distantes que há anos não nos viam, para vizinhos antigos, para qualquer pessoa que tivesse ouvidos e disposição para escutar a versão distorcida dela. Eu me tornei a vilã da história, a mãe desalmada e egoísta que se recusava a estender a mão para a filha única que estava supostamente passando fome, a velha gananciosa que preferia acumular milhões no banco a salvar o próprio sangue da ruína.
A primeira a me ligar foi a minha prima Diana, que mora no interior de Minas Gerais, e com quem eu mal troco 2 palavras por ano, geralmente apenas cartões de Natal protocolares. Fátima! A voz dela soou estridente do outro lado da linha. A Sara me ligou ontem à noite chorando copiosamente. Ela me contou tudo sobre a herança do Inácio. É verdade? É verdade que você não quer ajudar a menina? Ela diz que está desesperada, que o banco vai tomar a casa dela semana que vem. O tom da Diana não era de pergunta, não era de quem queria entender os 2 lados. Era de julgamento puro e simples. Ela já tinha decidido que eu era a errada. Diana, a situação é muito mais complicada do que o que a Sara te contou. Tentei explicar, sentindo minha garganta fechar. Ela não te contou sobre as dívidas de $500 mil que... Mas ela me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Fátima, pelo amor de Deus, ela é sua filha, sua única filha. Como você pode ser tão dura, tão fria com ela? Às vezes, nós mães precisamos nos sacrificar pelos filhos. É a nossa cruz, é o que devemos fazer. Aquela palavra, sacrifício, bateu em mim como um tapa. Como se a minha vida inteira não tivesse sido exatamente isso. Uma sucessão de sacrifícios silenciosos. Como se eu não tivesse passado anos economizando, deixando de comprar coisas para mim, deixando de viver para garantir a educação, o bem-estar e o futuro da Sara. Obrigada pela sua opinião, Diana, eu disse, sentindo minhas mãos tremerem de raiva contida. Mas isso é um assunto entre a Sara e eu, e ninguém de fora sabe o que realmente está acontecendo. Desliguei o telefone antes que ela pudesse destilar mais veneno, mas o estrago já estava feito. Depois foi a vizinha da esquina, a dona Neide, que parou de me cumprimentar. Antes, ela sempre parava ao varrer da calçada quando me via passar. Perguntava como eu estava, comentava sobre o tempo, às vezes até me oferecia um pedaço de bolo. Agora, quando me via dobrando a esquina, ela virava o rosto bruscamente ou atravessava a rua para me evitar, como se eu tivesse uma doença contagiosa. A Margarida me contou com todo o cuidado do mundo que a Sara tinha ido visitar a dona Neide, tinha chorado por 1 hora na sala dela, tomando café e falando de como eu era uma mãe terrível, de como eu estava deixando ela passar necessidade enquanto nadava em dinheiro como o tio Patinhas. As pessoas estão comentando, Fátima, a Margarida me disse certa tarde, enquanto tomávamos chá na minha cozinha, com um olhar preocupado. Estão dizendo coisas horríveis sobre você no bairro, e você não pode ficar calada, não pode deixar essa mentira virar verdade. E o que você quer que eu faça, Margarida? Perguntei, sentindo o cansaço pesar nos meus ossos. Quer que eu vá para a rua com um megafone me defender? Que eu pare cada pessoa na calçada para explicar minhas finanças e as irresponsabilidades da minha filha? Eu não vou fazer isso. Não vou me rebaixar a esse nível. As pessoas podem pensar o que quiserem, Fátima, mas isso está te afetando fisicamente. Olha para você. Vejo você ficando mais magra a cada dia, mais pálida, mais curvada. Você não está comendo direito, não está dormindo. A Sara está te destruindo, te consumindo, e você está deixando. Ela tinha razão, como sempre. Eu tinha perdido quase 5 quilos nas últimas semanas. Minhas roupas estavam largas. Não tinha apetite, a comida tinha gosto de cinza. Não tinha energia para nada. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, pensando em tudo o que a Sara estava espalhando sobre mim, em como ela estava pintando um retrato monstruoso da mãe que sempre a amou. Mas a pior parte não era o que ela dizia aos outros. O fofoqueiro na rua eu podia ignorar. O pior era o que ela mandava diretamente para mim. As mensagens de texto chegavam a qualquer hora do dia ou da noite, vibrando no meu celular como pequenos choques elétricos. Mãe, sabe de uma coisa? Espero que você morra logo para eu finalmente ter o que é meu por direito. Ou, você é uma velha egoísta e nojenta, e todo mundo sabe disso agora. Ninguém vai estar do seu lado quando você morrer sozinha nessa casa. Ou ainda, espero que esse dinheiro te faça muito feliz, porque é a única coisa que você vai ter no seu velório. Cada mensagem era um punhal envenenado. Cada palavra me lembrava, com crueldade, que a filha que eu conhecia, a menina doce, não existia mais. No lugar dela, havia uma estranha cheia de ódio, ressentimento e ganância. Uma manhã de terça-feira, eu estava no supermercado escolhendo tomates, tentando manter uma rotina de normalidade, quando ouvi vozes atrás de mim.
Eram duas mulheres que eu não conhecia, mas que falavam baixo num tom conspiratório, alto o suficiente para que eu ouvisse. É ela, aquela ali de blusa azul, a que não quer ajudar a filha. Sério? Nossa, ela parece tão normal, tão inofensiva. Quem diria que é uma pessoa tão ruim? Pois é, minha amiga me disse que a filha dela está quase sendo despejada, passando fome, e a velha tem milhões guardados debaixo do colchão. Que mãe horrorosa, né? Deus me livre. Apertei o tomate na minha mão até quase esmagá-lo. Não me virei. Não disse nada, mas senti a vergonha me cobrir como um cobertor pesado e sufocante. Senti meu rosto queimar. Deixei o carrinho ali mesmo, com as compras pela metade, e saí do mercado quase correndo, de cabeça baixa, sentindo os olhares queimando nas minhas costas. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, fechei as cortinas e fui para o meu quarto. Chorei. Chorei como não chorava há anos, um choro convulso, feio, de quem chegou ao limite. Chorei pela filha que perdi, pela reputação que ela estava destruindo sem piedade, pela paz que eu não tinha mais. A Margarida veio naquela tarde, preocupada porque viu que eu não tinha saído para regar as plantas. Ela bateu na porta com insistência até eu abrir. Viu meu rosto inchado, meus olhos vermelhos, e me abraçou sem dizer nada. Me deixou chorar no ombro dela, molhando a blusa dela, até eu não ter mais lágrimas para derramar. Isso tem que parar, Fátima, ela disse firme, segurando meus ombros quando finalmente me soltei. A Sara está te matando aos poucos, dia após dia, e você tem que reagir. Você não pode se entregar. Como, Margarida? Como eu reajo contra a minha própria filha? O que mais eu posso fazer? Enfrentando ela, dizendo chega, mostrando que você é forte, que não vai deixar ela te destruir. Mas eu não sabia se tinha forças para isso. Me sentia tão pequena, tão frágil, tão vazia. No dia seguinte, tive uma consulta marcada com o Dr. Estevão. Eu vinha evitando ir ao escritório dele porque toda vez que falava do caso, me sentia pior, revivendo o trauma. Mas a Margarida insistiu e tinha razão. Eu não podia continuar paralisada. Dona Fátima, que bom vê-la. O Dr. Estevão me cumprimentou, mas o rosto dele estava sério, preocupado. Tenho novidades sobre o andamento do processo. Sentei na frente dele com o coração na boca, esperando o pior. Me diz, doutor, o que ela fez agora? O processo inicial da sua filha, pedindo parte da herança, não tem base legal nenhuma. Como eu te disse, no Brasil não existe herança de pessoa viva. O juiz provavelmente vai rejeitar o pedido liminarmente na primeira análise. Mas tem uma outra coisa que preciso te contar, uma nova estratégia que a advogada dela protocolou. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras, e aquilo me gelou. Sua filha está tentando provar que a senhora não está em pleno uso das suas faculdades mentais. Ela entrou com um pedido de interdição judicial. Ela alega que a senhora está senil, vulnerável, que não tem condições de gerir o próprio patrimônio e que alguém manipulou a senhora para ficar com o dinheiro. Ela está pedindo que o juiz nomeie um curador, no caso ela mesma, para administrar todos os seus bens e contas. Senti o chão se mexer, uma vertigem súbita. O quê? Interdição? Ela quer me interditar? Ela quer dizer que eu sou louca? É uma estratégia desesperada, cruel e infelizmente comum quando a extorsão direta não funciona. Ela quer tirar o seu poder de decisão. Mas preciso que a senhora esteja preparada, porque isso vai ser agressivo. Vão tentar te pintar como uma velhinha frágil, esquecida, que não consegue nem ir ao mercado sozinha. Vão questionar cada decisão sua, cada gasto, sua saúde mental, e a senhora vai ter que provar para o juiz que está perfeitamente sã. Mas eu estou bem. Eu estou perfeitamente bem. Eu cuido da minha casa, eu pago minhas contas, eu sei muito bem o que estou fazendo. Minha voz subiu uma oitava, trêmula de indignação. Eu sei, dona Fátima, e nós vamos provar isso sem deixar sombra de dúvidas. Eu vou pedir que a senhora passe por uma avaliação psicológica completa e rigorosa, com um perito judicial e também com um médico particular da nossa confiança. Assim, teremos laudos técnicos irrefutáveis de que a senhora está no comando total das suas faculdades. Balancei a cabeça, concordando, embora a ideia de ter minha sanidade testada me aterrorizasse profundamente. E se ela continuar insistindo? Se continuar inventando mentiras?
Então nós tomaremos medidas legais mais duras contra ela. Processaremos por danos morais, por litigância de má-fé, por denunciação caluniosa. Dona Fátima, a senhora precisa entender. Sua filha cruzou uma linha. Ela não vai parar até conseguir o dinheiro ou até que alguém a pare de vez. E esse alguém tem que ser a senhora, com a lei do seu lado. Saí de lá com uma mistura de medo pavoroso e uma nova determinação. Medo porque sabia que a lama ia aumentar antes de secar. Determinação, porque eu estava cansada de ser a vítima, cansada de chorar pelos cantos e de me sentir culpada por algo que não era minha culpa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir algumas horas seguidas, agarrada à certeza de que eu não era a louca da história. No dia seguinte, fiz a avaliação psicológica. Passei 3 horas exaustivas com uma psicóloga forense, respondendo perguntas sobre minha vida, fazendo testes de memória, de lógica, de raciocínio, falando sobre meu passado e meu presente. No fim, ela tirou os óculos e sorriu para mim. Dona Fátima, a senhora pode ficar tranquila. A senhora está completamente lúcida. Na verdade, seus testes mostram uma acuidade mental melhor do que muita gente mais jovem. Tem clareza, boa memória e uma força emocional admirável diante de todo esse estresse. Não há absolutamente nada que indique que a senhora não possa tomar decisões sobre sua própria vida. Quando contei para a Margarida, ela bateu palmas e sorriu pela primeira vez em dias. Viu? Eu te disse. Você é a pessoa mais sã que eu conheço. A Sara é quem devia ser interditada com essa obsessão toda. Mas a Sara não desistiu, mesmo com os laudos preliminares. Uma semana depois, ela apareceu na minha porta, não sozinha, mas acompanhada da advogada, a tal doutora Vitória. Ela não tocou a campainha como uma visita. Ela esmurrou a porta com os punhos, como se tivesse o direito de derrubá-la. Eu não abri. Fiquei do lado de dentro, encostada na madeira fria, escutando, com o coração na boca. Mãe, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Nós precisamos conversar. A voz da Sara parecia cansada, mas ainda carregada daquela exigência, daquela certeza de que o mundo lhe devia algo. Dona Fátima, aqui é a doutora Vitória Black, disse a outra voz, mais controlada, mas igualmente ameaçadora. Queremos apenas conversar alguns minutos, pessoalmente, para ver se chegamos a um acordo extrajudicial antes da audiência de interdição. É do interesse da senhora evitar esse escândalo. Não tenho nada para conversar com vocês. Eu gritei lá de dentro, segurando o choro. Qualquer coisa que tenham a dizer, falem através do meu advogado. Saiam da minha porta. Mãe, por favor, a Sara implorou, mudando o tom para aquele choro manipulador de novo. Não faz isso. Eles vão te declarar incapaz, mãe. Eu só quero te ajudar. Quero cuidar de você. E por um momento, só por um segundo de fraqueza, senti vontade de abrir, de gritar que eu não precisava de cuidados, de olhar na cara dela. Mas lembrei do que o Dr. Estevão disse. Não fale, não abra. E mantive a tranca fechada. Tudo bem, mãe, a Sara disse depois de um silêncio, e a voz dela mudou completamente, ficando gelada. Não era mais uma súplica, era uma sentença. Se é assim que você quer, assim será. Mas estou te avisando, quando isso acabar, quando eu tiver a curatela, você vai estar completamente sozinha. Ninguém vai querer ficar perto de uma velha interditada, e você vai se arrepender amargamente de não ter me ouvido quando ainda tinha chance. Ouvi os passos dos saltos dela se afastando pelo caminho de pedra. Ouvi a porta de um carro bater e o motor arrancar. Encostei as costas na porta e escorreguei até o chão, tremendo, mas sem abrir. Eu sabia que, se tivesse aberto aquela porta, se tivesse cedido 1 milímetro, eu teria me perdido para sempre. Depois daquele dia, daquela invasão, algo mudou quimicamente dentro de mim. Não era mais só medo ou tristeza que eu sentia. Era algo mais profundo, mais quente e perigoso. Era raiva. Raiva pura e legítima. Raiva por tudo o que ela tinha feito comigo, por como me tratou como um objeto descartável, por como tentou me destruir usando meu próprio amor de mãe como arma, por tentar me fazer passar por louca diante da sociedade. E essa raiva, embora me assustasse senti-la, também me deu forças, me deu uma coluna vertebral de aço. A Margarida notou na hora, quando me viu no dia seguinte. Você parece diferente, Fátima. O olhar mudou. Está mais forte,
como se tivesse finalmente acordado de um pesadelo. Estou cansada, Margarida. Cansada de chorar. Cansada de me sentir culpada. Cansada de deixar a Sara me controlar pelo medo. Não posso mais viver assim, pisando em ovos na minha própria casa. Fico feliz em ouvir isso, minha amiga, porque você vai precisar dessa força para o que vem por aí. Isso não vai acabar logo, mas você vai passar por isso e vai sair inteira. Segui o conselho dela à risca. Comecei a cuidar de mim como se fosse minha própria filha. Voltei a comer, obrigando-me a engolir refeições saudáveis. Comecei a caminhar pelas manhãs no parque, sentindo o sol no rosto. Voltei a ler meus livros, algo que não fazia há meses porque não conseguia concentrar. Pequenas coisas, pequenos atos de rebeldia contra a depressão, que me lembravam que eu ainda tinha uma vida e que ela valia a pena ser vivida, com ou sem a Sara. Uma manhã, enquanto eu regava as samambaias no quintal, sentindo o cheiro de terra molhada subir com o calor do sol, ouvi alguém bater palmas no portão. Meu instinto imediato foi de recuo, de medo. Pensei que fosse a Sara de novo, vindo com mais ameaças ou com aquela advogada gélida. Espiei pela fresta da cortina da sala antes de sair. Não era a Sara, era uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela aparentava ter uns 50 anos, tinha o cabelo castanho preso numa trança lateral frouxa e usava um vestido bege simples, de linho, com uma postura tranquila. Abri a porta devagar, mantendo a corrente de segurança. Pois não? Posso ajudar? A mulher sorriu, e foi um sorriso genuíno que chegou aos olhos. Dona Fátima Miller? Sim, sou eu. Meu nome é Emília. Sou assistente social do Centro de Convivência do Idoso aqui do bairro. A sua vizinha, a dona Margarida Evans, entrou em contato conosco. Ela nos disse que a senhora talvez precisasse de um pouco de orientação e apoio. Senti uma mistura de surpresa e uma onda de gratidão que me aqueceu o peito. A Margarida tinha feito aquilo por mim, silenciosamente, sem me avisar, cuidando de mim como se eu fosse da família. Eu não sei se preciso de apoio. A situação é complicada, eu disse, ainda hesitante. Eu entendo perfeitamente. Mas se a senhora me permitir entrar e conversar um pouquinho, sem compromisso, eu gostaria de explicar como podemos ajudar. Destranquei a porta e deixei a Emília entrar. Sentamos na sala e eu servi um copo de água gelada para ela. Ela me explicou com uma voz calma e pausada que o centro oferecia serviços jurídicos, psicológicos e sociais gratuitos para idosos que estavam passando por situações de vulnerabilidade ou conflito familiar. É muito mais comum do que a senhora imagina, dona Fátima. Infelizmente, muitas pessoas da sua idade sofrem pressão violenta de filhos ou parentes por causa de dinheiro, aposentadoria ou imóveis. É o que chamamos de violência patrimonial, e a senhora não precisa enfrentar isso sozinha. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Contei minha história para ela, sem esconder nada. Falei da herança, da exigência dos 5 milhões, das ameaças, do processo de interdição. A Emília ouviu tudo sem me interromper, anotando alguns pontos num caderno pequeno, balançando a cabeça com empatia. Quando terminei, ela fechou o caderno e me olhou nos olhos. Dona Fátima, a primeira coisa que eu quero que a senhora saiba e grave bem no seu coração é que a senhora não está sozinha. E a segunda é que a senhora não fez nada de errado. Tem todo o direito legal e moral de proteger o seu patrimônio. Ele é fruto da história da sua família. É seu. E ninguém, nem mesmo a filha que a senhora gerou, pode te obrigar a entregar o que é seu sustento. Aquelas palavras me fizeram sentir validada, compreendida. Eu não era a vilã. Eu não era a louca. Temos um grupo de apoio toda quinta-feira à tarde. A Emília continuou. São mulheres, a maioria na sua faixa etária, que passaram ou estão passando por situações muito parecidas. Elas conversam, trocam experiências, se fortalecem. Eu acho que faria muito bem para a senhora conhecê-las, ver que existe vida além desse problema. Eu aceitei. Eu não tinha nada a perder e precisava desesperadamente sair daquela bolha de solidão. Na semana seguinte, vesti uma blusa bonita, passei um batom claro e fui à minha primeira reunião. Era numa sala arejada no centro de convivência, com cadeiras dispostas em círculo. Havia 6 mulheres lá, todas com mais de 60 anos, com rostos marcados pela vida, mas com olhares atentos. A primeira a falar foi a Glória, uma senhora de 70 anos, muito elegante, mas com uma tristeza profunda na voz.
Ela contou que o filho mais novo tinha roubado todas as economias dela, fazendo empréstimos consignados falsos, usando a identidade dela. Eu sentia tanta vergonha, ela disse, torcendo um lenço nas mãos. Eu achava que a culpa era minha, que eu tinha sido descuidada, que eu tinha mimado demais. Mas aprendi aqui que o abuso financeiro é crime e que não precisamos aguentar isso em silêncio para proteger a imagem da família. Outra mulher, a Ruth, contou que os filhos tentaram interná-la numa clínica de repouso à força, dopando-a, só para poderem vender a casa dela e dividir o dinheiro. Tive que fugir e processá-los para ter minha liberdade de volta. Foi a coisa mais difícil e dolorosa que já fiz, processar meus próprios meninos, mas valeu a pena. Hoje moro sozinha na minha casa. Tenho minhas plantas, meus gatos, e eles não podem mais chegar perto do meu portão. Cada história que eu ouvia era um espelho da minha própria dor. Filhas que exigiam, filhos que manipulavam, famílias que se despedaçavam por causa da ganância. E, no entanto, todas aquelas mulheres tinham sobrevivido. Estavam ali, de pé, sorrindo, tomando café juntas. Quando chegou a minha vez, as palavras saíram como uma enxurrada represada há muito tempo. Contei tudo, chorei. Desabafei a dor de ser chamada de mãe ruim, e elas ouviram sem julgar, sem me olhar torto, sem dizer que eu deveria perdoar porque mãe é mãe. Elas apenas estavam lá, presentes, solidárias. No fim da sessão, a Glória veio até mim e segurou minhas mãos. Fátima, o que você está fazendo é um ato de coragem. Não esqueça disso nunca. Defender o que é seu não te faz uma mãe ruim. Te faz uma mulher com dignidade. E dignidade é a herança mais valiosa que temos. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma. Eu as repetia para mim mesma toda vez que a culpa tentava voltar nas noites insones. Enquanto isso, a vida lá fora continuava. O processo judicial avançava a passos lentos. O doutor Estevão me mantinha informada. O pedido de liminar da Sara para bloquear meus bens tinha sido rejeitado pelo juiz, como ele previu. Mas ela tinha recorrido da decisão e agora estávamos esperando uma nova audiência. Ela está fazendo isso para te desgastar, dona Fátima, ele me explicou por telefone. Ela sabe que não tem chance real de ganhar, mas quer que a senhora se canse, que fique nervosa, que ofereça um acordo só para ela sumir. Não caia nessa armadilha. Eu não ia cair. Eu já tinha decidido que ia levar aquilo até o fim, custasse o que custasse. Certa tarde de outono, eu estava no supermercado fazendo compras, distraída escolhendo iogurtes, quando vi a Sara. Ela estava no fim do corredor, parada sozinha, olhando para a tela do celular com uma expressão vazia. Ela parecia diferente. Estava mais magra, as roupas pareciam largas e a pele estava pálida, sem aquele brilho de quem se cuida. Parecia alguém que também não estava dormindo. Por um segundo, meu coração de mãe apertou. Pensei em me aproximar, em perguntar se ela estava comendo direito, em tentar mais uma vez construir uma ponte sobre aquele abismo. Mas aí, lembrei das ameaças. Lembrei da porta batida. Lembrei da tentativa de me interditar. E continuei andando, empurrando meu carrinho na direção oposta. Ela levantou os olhos e me viu. Eu sei que me viu, porque nossos olhares se cruzaram por um breve instante carregado de eletricidade, mas nenhuma de nós disse nada. Ela não veio na minha direção e eu não fui na dela. Seguimos nossos caminhos como duas estranhas que compartilham apenas um passado distante. Naquela mesma noite, eu já estava deitada, lendo um livro para tentar pegar no sono, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, de celular. Hesitei, com o coração acelerando, pensando que poderia ser ela de novo, mas atendi. Alô? Dona Fátima? Era a voz de um homem. Grave, formal, mas não ameaçadora. Sim, é ela. Quem fala? Meu nome é Marcos, sou investigador particular. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Investigador? O que aquilo significava? Sua filha, a Sara, me contratou algumas semanas atrás para investigar a vida da senhora. Meu coração parou por um segundo e depois voltou a bater descompassado. Para me investigar? Como assim? Isso mesmo. Ela me pagou para fazer uma varredura completa. Ela queria que eu achasse qualquer podre da senhora. Algum erro nas suas finanças passadas, algum processo antigo esquecido, algum relacionamento secreto, qualquer coisa que ela pudesse usar para chantagear a senhora ou para provar no tribunal que a senhora não tem conduta moral.
Fiquei muda, tentando processar o nível de baixeza. Minha filha tinha pago alguém para revirar meu lixo, metafórica e literalmente. E o que o senhor encontrou? Perguntei com um fio de voz. Nada, dona Fátima, absolutamente nada. Eu virei sua vida do avesso. Cartórios, Serasa, vizinhos, antigos empregadores. A senhora é uma pessoa de vida limpa, honrada. Não tem uma multa de trânsito sequer. E por que o senhor está me ligando para me contar isso? Porque eu não concordo com o que a sua filha está fazendo. Eu faço meu trabalho, investigo, mas eu tenho limites. Eu tenho mãe, dona Fátima. E se alguém tratasse a minha mãe do jeito que a sua filha está tentando tratar a senhora, com essa maldade calculada, eu não conseguiria colocar a cabeça no travesseiro à noite. Eu estou devolvendo o dinheiro dela e encerrando o contrato. Mas decidi ligar para avisar a senhora, para a senhora saber com quem está lidando e se proteger. Comecei a chorar silenciosamente, lágrimas quentes escorrendo para a orelha. A bondade daquele estranho me tocou tanto quanto a crueldade da minha filha me feriu. Obrigada, Marcos, eu disse com a voz embargada. Obrigada por me contar. Obrigada pela sua honestidade. Se cuida, senhora, e não desista. A senhora merece viver em paz. Ele desligou. Fiquei encarando o teto escuro do quarto. A Sara tinha contratado um homem para me destruir, para achar uma arma contra mim. Ela não tinha limites. E naquele momento, com a dor latejando no peito, eu entendi definitivamente que não tinha volta. A filha que eu amava estava perdida num labirinto de ganância e ódio, e eu não podia entrar lá para salvá-la sem me perder também. No dia seguinte, logo cedo, liguei para o Dr. Estevão e contei sobre a ligação do investigador. Ele ficou furioso, num tom profissional, claro. Isso é assédio, dona Fátima, é perseguição, e é ilegal contratar alguém para devassar a vida de uma idosa com o intuito de extorsão. Nós podemos usar isso contra ela no processo. Podemos pedir uma medida protetiva. Eu não quero ver a Sara presa, Dr. Estevão. Eu disse, sentindo o peso daquelas palavras. Eu só quero que ela me deixe em paz. Só quero que isso acabe. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mandar uma notificação extrajudicial bem dura para ela e para a advogada. Vamos relatar que sabemos da contratação do investigador e que, se ela continuar com esse comportamento de perseguição, nós tomaremos as medidas criminais cabíveis. Isso deve assustá-la o suficiente para parar. Concordei. A carta foi enviada no mesmo dia. E, para minha surpresa e alívio imenso, funcionou. As mensagens de ódio da Sara pararam abruptamente. As ligações no meio da noite cessaram. O silêncio voltou a reinar na minha vida. Mas a paz que eu senti foi uma paz amarga, com gosto de cinza na boca, porque aquele silêncio significava que estava tudo acabado entre nós. Significava que não existia mais relação de mãe e filha, apenas duas mulheres em lados opostos de uma trincheira, brigando na justiça. A Margarida veio me visitar naquela tarde de domingo. Me encontrou no quintal, sentada no banco de madeira, olhando para o nada. Como você está, amiga? Ela perguntou, sentando ao meu lado e segurando minha mão. Eu não sei, Margarida. Respondi com sinceridade brutal. Por um lado, sinto um alívio imenso. Não tem mais gritos, não tem mais o telefone tocando com ameaças. Posso respirar. Mas por outro lado, me sinto oca, vazia, como se eu tivesse perdido um membro do meu corpo, algo que nunca vai crescer de novo. Você perdeu uma filha que, na verdade, nunca existiu como você imaginava, Fátima. A filha idealizada, a companheira, era uma ilusão nossa. A Sara real é essa que você viu nesses últimos meses, capaz de tudo por dinheiro. E dói. Dói pra caramba aceitar isso, mas é melhor saber a verdade dolorosa do que viver uma mentira confortável. Ela tinha razão. A verdade libertava, mas a verdade também estraçalhava. E o que eu faço agora, Margarida? Como eu preencho esse buraco? Agora você vive, Fátima. Vive para você pela primeira vez na vida. Constrói uma vida nova, onde você seja a prioridade absoluta, onde a sua paz seja o bem mais precioso. Você tem saúde, tem amigos, tem recursos. O mundo é seu. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira, um sono profundo e sem sonhos. Acordei com o sol batendo no rosto e, ao abrir os olhos, senti que, apesar da cicatriz, eu ia sobreviver. Semanas depois,
Numa manhã tranquila de terça-feira, enquanto eu estava na cozinha batendo a massa de um bolo de fubá com erva doce, algo que eu não fazia desde que meu marido faleceu, pois o cheiro me trazia muitas lembranças, o telefone tocou. O som agudo cortou o ar e meu coração disparou no peito, um reflexo condicionado pelo trauma recente. Olhei para o visor. Era a Sara. Fazia 3 semanas que não nos falávamos. 3 semanas de um silêncio absoluto, desde a notificação do advogado sobre o investigador. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes, com a mão suja de farinha pairando sobre o aparelho. Finalmente respirei fundo e atendi. Alô? Mãe? A voz dela soou diferente. Não havia o tom estridente de raiva, nem o choro manipulador de antes. Parecia uma voz pequena, suave, quase quebrada. Sou eu, Sara. Eu sei quem é Sara. O que você quer? Houve um silêncio longo do outro lado. Apenas o som da respiração dela, como se estivesse reunindo coragem. Mãe, eu preciso te ver. Preciso conversar com você, pessoalmente. Por favor, só mais uma vez. Sara, nós já conversamos o suficiente. E toda vez que conversamos, termina em gritos, ameaças ou advogados. Eu não tenho mais saúde para isso. Eu sei e sinto muito. Sinto de verdade. Mas dessa vez é diferente. Eu juro. Não vou brigar. Não vou pedir nada. Só me dá uma chance. Uma única chance de olhar no seu olho e falar. Algo na voz dela me fez hesitar. Parecia genuína. Parecia a voz da minha filha de anos atrás, antes da ganância a transformar. Tudo bem, eu disse, contra o meu melhor juízo. Você pode vir amanhã à tarde, às 3 horas. Mas, Sara, escute bem. Se você vier para brigar, se vier para fazer exigências ou falar de herança, você vai sair da minha casa imediatamente e nunca mais vai voltar. Entendido, mãe. Entendido. Obrigada. Obrigada mesmo. Desliguei com o estômago embrulhado. Liguei para a Margarida imediatamente. Cuidado, Fátima. Ela me alertou com a voz cheia de desconfiança. Pode ser uma armadilha. Ela pode estar tentando te amaciar de novo, porque o ataque frontal não funcionou. Eu sei, Margarida. Mas eu preciso dar essa última chance. Preciso saber se ainda existe alguma humanidade nela. Mas prometo que não vou baixar a guarda. No dia seguinte, limpei a casa de cima a baixo, uma limpeza nervosa para ocupar as mãos. Fiz um café fresco e coloquei biscoitos de nata num prato, como se fosse uma visita normal, tentando enganar a tensão no ar. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo e abri. A Sara estava lá. Vestia uma calça jeans simples e uma camiseta branca, sem maquiagem, com o cabelo solto. Parecia vulnerável, cansada, nada a ver com a mulher furiosa de semanas atrás. Oi, mãe, ela disse baixo, sem me encarar. Oi, Sara. Entra. Ela entrou devagar, pisando leve, como se tivesse medo de quebrar o chão. Sentou-se no sofá onde sempre sentava quando era criança. Eu sentei na poltrona à frente, mantendo uma barreira invisível entre nós. Mãe, eu não sei por onde começar. Ela mordeu o lábio inferior, um tique nervoso que tinha desde menina. Tenho pensado muito em tudo o que aconteceu, em tudo o que eu disse, em como te tratei, na loucura que foi contratar aquele homem. E me sinto um lixo. Me sinto horrível. Olhei para ela sem dizer nada, esperando. Eu sei que te machuquei profundamente. Sei que disse coisas imperdoáveis. E não espero que você me perdoe agora. Só quero que saiba que sinto muito. Estou arrependida de verdade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, silenciosas. E por um momento, meu coração de mãe quis pular do peito, quis abraçá-la, quis dizer que estava tudo bem. Mas eu me segurei. Eu tinha aprendido a lição da pior forma possível. Palavras são vento. Sara, eu agradeço que tenha vindo pedir desculpas, mas eu preciso saber uma coisa. Por que agora? O que mudou de repente? Ela olhou para as mãos no colo. Eu perdi meu emprego há 2 semanas. E minha advogada me disse que seria impossível ganhar a interdição contra você, que os laudos eram perfeitos. Ela disse que eu estava gastando um dinheiro que não tinha numa briga perdida. E aí, a ficha caiu. Eu percebi que estava destruindo tudo. Minha relação com você, minha dignidade, minha vida, tudo por dinheiro. Lá estava a verdade, nua e crua. Ela não veio apenas porque a consciência pesou. Ela veio porque ficou sem opções, porque perdeu a batalha jurídica. Então você não veio só porque sente muito.
eu disse com a voz calma, mas firme. Você veio porque percebeu que não ia conseguir colocar as mãos no meu dinheiro à força. Não, mãe, não é só isso. Quer dizer, sim, o choque de realidade ajudou, mas eu sinto muito, sim. Eu vi o monstro que eu virei. Sara, você me fez sentir a pior mãe do mundo. Você me ameaçou. Você tentou me fazer passar por louca. Isso não se apaga com um sinto muito. Eu sei, mas me deixa tentar consertar. Me deixa estar na sua vida de novo. Não pelo dinheiro, só para ser sua filha. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Mas a confiança é como um cristal. Uma vez quebrada, mesmo colada, as marcas ficam para sempre. Sara, eu preciso de tempo. Não posso simplesmente esquecer. Se você quer estar na minha vida, vai ser nos meus termos. Não vamos falar de dinheiro. Nunca. Não vamos falar de herança. E você vai ter que me mostrar com atitudes, dia após dia, que mudou. Eu aceito, mãe. Qualquer coisa. As semanas seguintes foram um teste doloroso. A Sara tentou. Ela me ligava, vinha me visitar, trazia flores, mas as conversas eram superficiais, pisando em ovos. Falávamos do tempo, da novela, dos vizinhos. Nunca falávamos do elefante na sala. Eu sentia que ela estava se esforçando, mas sentia também uma ansiedade nela, uma pressa contida. Certo dia, o telefone tocou. Era ela. A voz estava trêmula, urgente. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso te pedir um favor. É caso de vida ou morte? Meu estômago gelou. Eu sabia o que vinha a seguir. O que foi, Sara? Mãe, é uma emergência. Eu preciso de 5.000 reais. Agora. Meu carro quebrou e eu preciso dele para uma entrevista de emprego. E tenho uma conta atrasada que vai sujar meu nome hoje. Por favor, mãe, me faz um Pix. Eu juro por tudo que é mais sagrado que te devolvo mês que vem. Fechei os olhos e senti uma tristeza infinita. Não raiva, mas uma decepção profunda e final. Nada tinha mudado. O teatro, as flores, as visitas, tudo era um investimento para chegar a esse momento, para abrir a minha carteira de novo. Sara, eu disse com a voz cansada, eu te disse que não íamos falar de dinheiro. Essa era a condição. Eu sei, mãe, mas isso é uma emergência. Você tem milhões parados aí. O que são 5.000 reais para você? Você vai deixar sua filha na mão por capricho? A máscara tinha caído. A doçura sumiu, dando lugar àquela cobrança antiga, aquele tom de quem se sente dono do que é meu. Não, Sara, eu não vou fazer o Pix. E se esse é o único motivo pelo qual você voltou a falar comigo, se você estava só esperando o momento de pedir dinheiro de novo, então acabou. Acabou? Como assim acabou? Você é inacreditável, egoísta. Você quer que eu me ferre, né? Adeus, Sara. Desliguei o telefone. Minha mão tremia, mas meu coração estava estranhamente calmo. Eu tinha dado a chance. Ela tinha desperdiçado. Agora eu estava livre de verdade, livre da dúvida. Naquela noite, fiz um jantar especial só para mim. Fiz uma carne de panela com batatas e cenouras, bem temperada como eu gostava. Coloquei uma música suave. Comi devagar, saboreando cada garfada, sentindo a paz preencher a casa vazia. Não havia mais medo do telefone tocar. Não havia mais a expectativa de ser ferida. Havia apenas eu e a minha vida, que eu tinha reconquistado. Nos meses seguintes, cumpri todas as promessas que fiz a mim mesma. Fiz a viagem para o litoral que tanto sonhava. Fiquei num hotelzinho charmoso de frente para o mar. Caminhei na areia todas as manhãs, sentindo a brisa salgada no rosto, sentindo que o mar levava embora as minhas mágoas. Fiz amizade com outras mulheres no hotel. Rimos, conversamos sobre a vida. Percebi que o mundo era grande e que eu ainda tinha muito para ver. Certa tarde, quase 8 meses depois do nosso último contato, eu estava no supermercado quando vi a Sara. Ela estava no corredor de massas, empurrando um carrinho quase vazio. Ela parecia abatida, mais velha, com o cabelo mal cuidado e roupas desgastadas. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento, o mundo parou. Ela fez menção de vir na minha direção, abriu a boca para falar, talvez para pedir desculpas de novo, talvez para pedir ajuda. Mas eu não esperei. Sustentei o olhar dela com firmeza, um olhar que dizia não mais, e virei meu carrinho para o outro lado. Continuei minhas compras, com o coração batendo forte, mas sem olhar para trás. Eu a amava, sempre amaria, mas amava mais a minha paz.
No meu aniversário de 68 anos, a Margarida organizou uma pequena festa surpresa no meu quintal. Estavam lá a Emília, a assistente social, as mulheres do grupo de apoio, a dona Neide, que tinha me pedido perdão chorando meses antes. Havia bolo, risadas, música. Eu olhei em volta e vi que tinha construído uma família. Não a família de sangue, que às vezes nos falha, mas a família de alma, que nos escolhe. 1 ano depois, recebi uma carta pelo correio. A letra era da Sara. Não abri imediatamente. Deixei o envelope sobre a mesa por dias, pensando se valia a pena. Finalmente, numa tarde de chuva, abri. Mãe, dizia a carta, estou escrevendo não para pedir nada, mas para dizer que estou em terapia. Finalmente entendi que o problema não era você, nem o dinheiro. Era eu. Entendi que culpei você pelos meus fracassos. Estou tentando me reerguer sozinha, sem a ajuda de ninguém, pela primeira vez na vida. Obrigada por ter dito não. Aquele não foi a única coisa que me fez crescer de verdade. Te amo, Sara. Li a carta e senti uma lágrima escorrer. Dobrei o papel e guardei na gaveta, junto com a carta do Inácio. Aquilo me deu uma pontinha de esperança, uma luz no fim do túnel. Talvez, um dia, num futuro distante, pudéssemos nos sentar e tomar um café como duas mulheres adultas e independentes, mas não agora. Agora, eu tinha um jardim para cuidar, quadros para pintar e uma vida inteira para viver. Fui até a janela e olhei para o meu jardim, onde as flores que eu plantei estavam explodindo em cores, fortes e resilientes, assim como eu. Respirei fundo o ar puro da tarde. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. E, finalmente, eu estava em paz. Obrigada por me ouvir até aqui. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!